aí, tem uma coisa maravilhosa que você fala aí pra mim, que assim, embora, né, seja terrível ouvir você dizer que por 18 anos você viveu isso, mas tem hora do chega, né? Mas sabe, muitas vezes eu me perguntava, eu falei que eu era independente financeira e tal, muitas vezes eu me perguntava, Deus, por que que eu estou aqui? Porque, cara, eu não entendia, sabe, eu podia ter ido embora, enfim, mas alguma coisa, falar, eu tenho que estar com ele, alguma coisa que eu tenho que estar com ele, era realmente, Deus era tudo desenhado. E eu sempre amei a minha família. Né? E eu sei que ele também. A Hannah, enfim, é uma família linda que tinha tudo para dar certo. Mas são as estratégias das trevas, né? Uma vida sem Deus, na verdade, uma família sem Deus, muitas vezes ou ela vai para um lugar ou vai para outro, e esse vazio, né? Porque na verdade o restaurante já estava indo bem, né? Sim, aí vocês já começaram a ter outro contexto, né? A gente já tinha tudo. É isso. Nunca quando a gente não tem Deus, até eu conhecer Jesus, eu posso dizer que eu tive tudo que eu quis na minha vida, sabe? Eu tive dinheiro, eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu fosse chegar, nunca mesmo, né? E eu não tinha nada, racionalmente parar pra pensar, falar, não me falta nada. E é isso que acontece, sabe? É isso que acontece. Às vezes você não tem um caso de dependência química, de droga dentro de casa, ou de qualquer tipo de dependência, de vício. Mas a sensação é que sempre tá te faltando alguma coisa. O Rafa, ele foi curado do problema dele, né? E eu do meu problema, que são problemas completamente diferentes. Sim. Até porque eu não posso... Quando eu buscava um problema na minha vida, o meu problema era o meu marido. Sabe? Eu falava, cara, porque em mim tá tudo bem. E o problema dele me levava a outras coisas. E é isso que... E as famílias são desfeitas, os casamentos são desfeitos desse modo, né? Dessa maneira, a maioria. Então... E graças a Deus mesmo, ele me alcançou. E como é que foi? E aí, isso? então, aí nesse dia, o que aconteceu? ele chegou no fundo do poço, né? Porque até então ele tava chegando, tava na beira do fundo do poço, até que teve um dia que eu fui contar pra Hannah, a gente brigou e eu falei pra Hannah, não aguento mais. Os pais já sabiam, essa história de eu agredir ele ainda era no sítio, né? Então, os pais já sabiam do que estava acontecendo e era recorrente. Só que assim, ele não usava droga todos os dias. Eu falava, você não é dependente, porque um dependente não fica 3 meses sem usar droga. Ele fazia aquilo quando ele estava sozinho. E aí, tem um momento que ele, numa dessas, a gente já morava na cidade, ele não aparecia em casa, e eu e a Hannah saímos. Filha, acordei ela, falei, seu pai até agora não voltou. Eu já não tinha mais força. Eu não conseguia nem mais chorar, porque... Enfim, chamei a Hannah, falou, vamos, foi eu e ela. Falei, não vou acordar seus avós para ir procurar seu pai, porque já aconteceu de eu e os pais dele saírem pela rua, ele não apareceu, ele ficou um dia sumido. E a gente procurar o corpo dele. Meu Deus. Polícia, hospital, IML. Eu com os pais dele dentro do carro, a gente andava na Fernão Dias, a mãe dele, olhando pra valeta, atrás do quê? De um corpo, sabe? Então... ele tava nesse nível, assim, já, sabe? Nesse nível. E aí, nesse dia, cheguei em casa, eu e a Hannah na rua atrás dele, a gente não achou ele. E aí, fomos pra casa e ficamos esperando até que ele apareceu. Com a cara mais lavada do mundo. O nariz, já perde a noção completamente. Tipo, a Hannah tá com 18 anos, então a Hannah já era adolescente. Ele com o nariz cheio de cocaína. E eu só falei assim, levanta o rosto. E aí ele fez assim, o nariz completamente tomado. Eu fiz, você tá drogado. Não tô. Eu fiz, como não? Você está drogado. Eu não aguento mais e tal. E falei pra ele, pega as suas coisas e vai embora. Eu não quero mais a minha filha. Você quer isso pra sua filha? Porque ela tem todos os motivos do mundo pra ser uma revoltada. Ela cresceu num ambiente de briga, num ambiente de droga, num ambiente de bebida. E a Hannah sempre foi tão especial, sabe? E aí, eu fui dormir com ela, entrei no quarto, fiquei com ela, a gente orou. Na época a gente rezava, né? E eu não tinha noção de nada, eu não era uma pessoa religiosa. Minha mãe me ensinou a rezar Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, e foi isso que eu tinha ensinado pra minha filha. Mas de fato, eu não era alguém, eu sabia que eu acreditava em Deus, eu não acreditava em Jesus Cristo, mas eu acreditava em Deus, numa força e tal, e eu me apegava àquilo, que eu falava, não é possível.
né? E aí, coisas extraordinárias aconteciam na minha vida assim e tal. E eu tinha noção que era ele, que era Deus, mas ok, me tranquei com a Hannah no quarto. E aí quando eu vi, eu desci, já era tipo quase de manhã, ele estava usando droga dentro de casa. Meu Deus. E ali foi a gota d'água. E assim, e o restaurante ainda funcionando. Então quando essas coisas aconteciam, ele não ia trabalhar, porque depois batia rebordose, ele ficava numa tremenda de uma depressão, e eu ia. E eu tinha que ir lá vestir uma armadura. E ter que não dormia, totalmente destruída, eu ia e tipo fingir que tá tudo bem, né? E assim aconteceu nesse dia. E eu lembro que antes de sair de casa, eu falei pra ele, você tá usando droga dentro de casa, acabou. Ou das duas uma, ou você vai fazer uma terapia ou você vai pra igreja, porque ele fez tratamento com psiquiatra, então ele tomava muito medicamento. Eu falei, cara, você é dependente, Kim, você não pode tomar remédio, porque você está trocando 6 por meia dúzia. Pela outra. Uhum. E aí eu falei, só que eu nunca imaginei que ele fosse pra igreja. Né? Nunca imaginei que ele fosse pra igreja. Aí o Marcelo, primo dele, que também já tem um testemunho. Que a gente vai gravar. Então não vou dar spoiler, que é incrível o testemunho do Mar. O Rafa liga pro Marcelo e fala, me ajuda. E liga pra minha irmã, porque a Renata também já tinha se convertido. E a Renata já vinha intercedendo há muitos anos. E ele foi falando, eu não aguento mais, eu fiz isso, me ajuda, a Renata vai pra igreja. Ele falou que Marcelo ia levar ele pra igreja e eu fui trabalhar. E aí, eu acho que foi numa terça-feira, se eu não me engano, ele foi pra igreja com o Mar, que foi no outro prédio, né? É que o nosso culto fé antes era na terça-feira. Aí ele foi no culto fé e ali ele aceitou Jesus. Ai, Jesus. Só que eu não tinha ideia do que era, né? Aí eu lembro que minha família estava aqui, de Recife. Era novembro, ou era dezembro, eu não lembro direito. Eu e a Hannah até tava procurando pra saber quando é que foi, que é o dia certo. Aí eu tava jantando com a minha família num restaurante e toda a minha família, e ele ainda não tinha chegado. A Renata estava em contato. Ele foi pra igreja mesmo, sério. E eu nem sabia o que pensar. Eu falava, meu Deus, o que eu faço? Ai, gente, eu tô aqui emocionada, viu? Não vai... É tão maravilhoso ver o que Deus faz na vida das pessoas. Deus é lindo. E aí ele chegou da igreja, foi pra lá jantar com a gente e todo mundo duro, assim, vocês não devem falar, né? Curioso, mas não sabia a reação dele. E ele na dele também, todo durinho, porque ele era aquele cara descredibilizado, né? Que fez um monte de bobeira a vida inteira, então ele se sentia, ou eu vou falar um palavrão novo que eu aprendi, que é o verme do cocô de Jacó, que agora eu sou... ele estava se sentindo assim. E aí ele ficou lá durinho e tal, beleza, mas muda, a gente tava de mal, né? Aí, vida normal, semana normal, tudo. Chegou no domingo, ele afoito pra ir pra igreja, porque a gente nem comentou, a gente tava sem se falar, ele nem me falou como é que foi. Aí eu falei pra Hannah, olha, a gente vai na igreja com seu pai domingo, porque eu passei a vida inteira cobrando uma mudança dele, a gente precisa apoiar ele agora é o momento, minha filha, que a gente tem que apoiar. Não, mãe, nós vamos. Aí tava na finaleira do restaurante, ele, vamos que eu tenho que ir pra igreja. Eu fiz, calma, a gente vai também. Aí, todo mundo. Aí ele, aí vamos. Aí ele, tá, aí já ficou feliz, né? Aí a gente foi, se arrumou e tal, eu não sabia nem que roupa usar. Cheguei na igreja, eu e a Hannah, tipo... Né? Aí eu lembro que assim, eu acho que a senhora... Não, aí as meninas estavam na entrada. E aí eu lembro até a roupa que a senhora estava, inclusive. Porque foi no dia que a senhora pregou, que eu me converti. Aí eu e a Raninha. Aí a gente sentou já lá na frente mesmo. E aí beleza, começou o culto. Se eu disser que eu lembro o que foi pregado, não lembro. Eu não lembro a palavra. Eu só lembro que no momento do apelo, eu só lembro de chorar o tempo inteiro. E no momento do apelo, de eu ser invadida de um jeito... Glória a Deus. Inexplicável. E é como se fosse uma onda mesmo. Eu digo isso em todas as minhas orações. Quando eu vou consolidar alguém, eu oro dessa maneira. Tipo, Senhor, inunda essa pessoa como o Senhor me inundou. Sabe? Porque todo inunda e preenche cada espaço vazio dessa pessoa como o Senhor preencheu em mim. Porque foi assim, era inexplicável. O meu corpo era físico, meu corpo, eu não estava conseguindo ficar em pé. E eu e a Hannah assim, juntinho, chorando. E eu lembro que a mãe do Marcelo, a tia do Rafa, né, tia Maria, fazia assim,
vocês não vão aceitar Jesus? Vocês não vão aceitar Jesus? E aí eu falava, e eu lá, né, chorando, e ela cortando minha unção. Eu, tia, para, me deixa aqui, orando. E aí foi o primeiro apelo, a senhora fez um apelo. Mas eu preciso falar de novo. Tem alguém aqui? E a senhora fez o segundo apelo. Segundo, falou novamente. E nessa hora eu falei pra Hannah assim, filha, vamos. Ela, vamos, mãe. E a gente foi. E ali, aí foi pra nunca mais, eu digo, nunca mais sair da presença dele. Glória a Deus. Eu digo que ali, o Rafa, ele foi tratado, foi curado de um jeito. E eu fui curada de outro, porque aquele vazio que eu falei o tempo inteiro, ele foi preenchido naquele dia. Glória a Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Aquele vazio foi preenchido em mim naquele dia. E aí, a vida da gente mudou naquele dia. Tudo mudou. Eu ouvi muitas vezes assim, sabe? Tipo, as pessoas falando pra mim, ela tá no primeiro amor, porque, gente, eu me converti naquele dia. Aleluia. Tudo mudou na minha vida naquele dia. E o Rafa também, a nossa vida mudou completamente. E aí eu ouvi assim, você tá no primeiro amor, porque tudo pra mim era Jesus, era Jesus, era Jesus. E eu, assim, eu não sabia nem me comportar. E é muito lindo, porque tudo vai acontecendo, tipo, sem que a gente perceba. Sim. A gente é transformado. Sim. Né? Porque aos poucos, tipo, eu já não conseguia me vestir do jeito que eu me vestia. Na academia eu já estava diferente e foi tudo mudando porque... E é inexplicável. É Ele mesmo que vai mudando, o Espírito Santo que vai mudando a gente mesmo. É algo tão maravilhoso, né? A obra de Deus na nossa vida, gente, é algo tão fantástico, né? Você poder ver, existem coisas que ninguém vai poder fazer na sua vida. Não. Mas quando Jesus entra, né? E quando você permite, porque Sim. Eu entendo também que houve uma permissão da sua parte para o agir do Espírito Sim. Santo, para que o Senhor te conduzisse, né? E as suas respostas, né? A tudo isso. E pastor, eu acredito assim, que eu penso, você tem um problema, gente, se aquilo tá bom, eu não quero sair dali. Por que eu vou arrumar problema na minha cabeça? Aquilo tá bom daquele jeito, né? Eu permiti, e eu busco, e eu quero, e é isso, é vivendo de glória em glória mesmo. Cara, eu sou abençoada todo dia, a minha família é abençoada todos os dias. Glória a Deus. Desde sempre, sabe? E muito mais eu vejo que ele já me abençoava, o agir dele na minha vida desde antes. Mas depois que eu me converti, porque de fato as escamas, né? A gente passa a enxergar com outros olhos e coisas muito milagrosas acontecem na nossa vida. E com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro das nossas empresas, né? E o Rafa, músico, eu nem sei se eu posso falar porque ele vai contar, ele né? Mas ele é resgatado também, né? Glória a Deus, né? De um jeito que aí eu vou deixar para ele contar, mas minha vida foi de fato transformada por Sua Jesus. Família, minha né? família foi transformada. Uma família restaurada. Esses dias a gente gravou ali, né, com uma palavra, o que eu encontrei aqui, amor. Mesmo, amor e restauração. Glória a Deus. Eu fui restaurada como mulher, né? O mundo, ele educa e ele prepara mulheres para elas serem independentes. E é uma independência mesmo distorcida. Sim. Né? E eu era aquela mulher independente financeira, autossuficiente, só que não. Porque era exatamente aquilo que eu não queria ser, porque eu queria um marido, Sim. Eu queria um parceiro, uma pessoa que cuidasse de mim. Porque a palavra de Deus, na verdade, ela vai colocar as coisas no lugar, né? Ela vai, quando a gente entende isso e a gente tem um posicionamento como família, né? Como mulher, como homem, como filho, enfim, como pais, as coisas entram no eixo, né? Elas entram no seu lugar, né? E é algo maravilhoso.